Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live, mais uma semana, não é mesmo? Então sejam muito bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. Hoje eu vou bater um papo com a Andressa, que é aluna do Método Vida Organizada da turma 1. E a ideia dessas lives que eu tenho feito aqui, gente, todos os dias, é bater um papo mesmo com alunos, alunas do Método Vida Organizada, para ajudá-los, claro, em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, também me ajuda demais, porque eu adoro conhecer os alunos mais de perto e entender quais são as necessidades das pessoas para poder criar conteúdos para vocês e novas aulas para eles. E eu também acredito que seja muito útil para todo mundo que esteja assistindo, porque são pessoas com profissões diferentes, condições de vida diferentes, circunstâncias diferentes, e tudo isso mostra como o processo pessoal de organização pode ser personalizado de acordo com a vida que cada um tem e não partindo de um pressuposto ideal, etc, etc. Enfim, eu acho que a Andressa já entrou. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocá-la. Vamos lá. Vou aceitar. Oi, Oi! tá me ouvindo direito? Eu tô te ouvindo direitinho. E você me ouve bem? Ouço. Oi, você tá me ouvindo? Pera que tá travando Ah, então tá bom. rapidinho. Sim, Tá dando agora um leve show. delay aqui. Tava travando, agora tô. Oi, tá bom, tá bom. Tudo bem com você, Andressa? Isso. Deixa eu ver. Tudo bem. Deixa eu botar outra internet. Tá bom. Tudo bem. Agora sua internet tá funcionando, é que aqui parece que tá travando um pouquinho pra mim. Essas lives são sempre uma coisa muito engraçada, né? Porque a internet é uma coisa que a gente vê como cada um, assim, né? Como a gente tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade com a internet. É uma coisa que realmente, assim, ainda não tá em estado de cruzeiro, né, no nosso país. Todo mundo aqui precisa ter condições melhores de internet. Ai, socorro! Caiu, vamos ver se ela volta. Gente, enquanto isso, vocês podem ir entrando, se aconchegando. Me contem como está começando a semana de vocês. Se está tranquila, se está corrida. Se você ainda não saiu da cama, tá morrendo de frio aí, me fala como que você está. Vamos lá, Andressa. Internet é uma coisa de louco, gente. Realmente não tem como a gente prever, né? Às vezes, um minuto antes de começar a live, tá tudo perfeito. Eu começo a live e começa a travar. Ai, às vezes acontece. Oi! Oi, tudo bem? Tudo! Eu tava aqui comentando com o pessoal como a internet deixa a gente aflito, né? Às vezes falta um minuto para começar a live, tá tudo certo por aqui, eu testei, e aí eu começo a live, ela começa a travar, eu falo, ai, que raiva! Normal. Isso, um pouco antes ela caiu de começar a live. Olha, Tava tudo certo. mas agora eu tô te ouvindo e vendo super bem, então que bom que deu certo. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, Ah, porque eu acompanho muito Vida Organizada. Uhum. então eu também tô super feliz que você tá aqui. Começa se apresentando então pro pessoal, fala de onde você é, o que você faz e conta pra mim há quanto tempo então você acompanha o Vida Organizada. Então, eu sou aluna da turma 1 e eu acompanho Vida Organizada desde 2018, quando você fez aquele canal sobre GTD com o guia de instalação. Eu lembro, eu acho que foi um vídeo da Pan Gonçalves, ela falou que estava vendo, e aí vou ver, o que é isso? Vou dar uma olhada. E aí eu conheci, achei muito interessante, fui fazendo. E aí eu comecei a acompanhar o blog, o seu canal original. E agora tô super vida organizada. Tô bem, adoro os O conteúdos. que seria Estou Super Vida Organizada? Me conta. Hum, eu. Ai, como. É, tenho um bloquinho para anotar tudo, todas as ideias. Sempre planejo a semana, faço o planejamento semanal, tenho uma lista de afazeres.
E falando assim do curso, o planejamento, o módulo de planejamento de vida foi muito importante para mim. Assim, eu tenho 21 anos, eu não sei se eu já falei. E quando eu comecei, eu estava fazendo jornalismo, estava indo no quarto, indo para o quinto período de jornalismo. E aí começou a pandemia, né, no meio do que eu estava fazendo o curso do Vida Organizada. E fazendo o módulo de planejamento de vida, eu já estava com várias questões que eu estava um pouco desanimada com o jornalismo. E fazendo o módulo, eu percebi que talvez o dia a dia da profissão não fosse como eu realmente gostaria de fazer. E eu fiquei com esse processo, eu fiquei por bastante tempo, assim, pensando, porque era difícil tipo, admitir que eu não estava gostando do curso, porque eu gostava muito, ainda gosto muito da área, mas eu sei que vocês sabem porque você já fez jornalismo, Não, eu né? tô O primeiro pensando período. nisso aqui, só esperando você terminar, que eu quero te fazer perguntas sobre isso. Isso. E aí foi muito engraçado, assim, quando estava começando o segundo semestre, né, de 2020, eu tava muito com psicologia na cabeça. Vou dar uma olhada aqui no site de uma universidade que tem perto aqui da minha casa, só pra dar uma olhada. E aí tava com as inscrições abertas, as matrículas abertas. Aí eu botei lá minha nota do Enem, passei e aí conversei com minha mãe, tá, tudo bem, bora fazer, vou fazer esse teste. E também naquela época as aulas estavam paradas porque da universidade pública, por causa da pandemia. Uhum. E aí eu entrei em psicologia, tô agora no segundo período também. Nossa, E além disso, porque eu estava tentando sincronizar as duas, e aí eu vi que não estava dando muito certo. Tem- E aí agora eu tranquei jornalismo, que eu só com psicologia. nossa. Eu tô me identificando super com tudo, porque assim, psicologia é uma faculdade que definitivamente eu faria, então já entendo a sua decisão. Eu Uhum. queria te perguntar assim, o que que foi que aconteceu? Qual foi o seu clique em jornalismo que você falou, ai, não é isso que eu quero? Só porque para mim, né, só para foi quando eu percebi que era uma coisa muito, eu entrei em jornalismo porque eu queria trabalhar com algo que eu escrevesse bastante, que eu sempre gostei de escrever, que eu estudasse bastante. Então eu pensava muito mais no lado da escrita, mas eu não pensava tanto no lado de que talvez eu não fosse escrever tanto, eu ia trabalhar mais correndo atrás de coisas e indo atrás de pessoas, incomodando pessoas, e isso me fez ver que não tinha nada a ver comigo, e eu falei, não vou conseguir, porque eu sei que em qualquer profissão eu tenho que atuar em várias áreas para eu pegar experiência e tudo mais, né? E isso é uma coisa que eu não me vejo fazendo. Então, para mim foi bem difícil na época, porque eu tinha passado na faculdade, tinha sido todo um sonho por trás daquilo, e eu me decepcionei bastante, assim, Uhum. com a perspectiva. Foi por isso que eu acabei saindo, mas eu queria ouvir de você, assim, porque sempre é bom Tipo, trocar figurinhas. eu acho que foram várias questões, porque lá em 2019 ainda teve uma greve dos jornalistas aqui da minha cidade, eu participei assim, apoiando, e eu vi como não é uma profissão valorizada, É. primeiramente, assim, é muito importante, mas pelos empresários daqui não é tão valorizada. E tem toda essa questão, porque eu sou muito tímida e eu pensava muito mais na escrita. E eu pensei, era um desafio muito grande falar em público. E claro, eu fui me acostumando, gente, eu tô muito, tanto é que eu tô falando aqui. Mas eu via que era um desafio muito grande para mim. E além de que eu acho que eu tinha uma síndrome assim de impostora. Tudo que eu escrevia eu ficava, meu Deus, deve estar horrível. E me cobrando muito, sabe? Então, essas várias coisas assim que eu percebi que talvez jornalismo não seja tanto para mim. De identificação ou não Mas identificação, né? isso, e também acho que também foi isso porque eu sempre, desde que eu estava assim, no terceiro ano do ensino médio, eu queria muito jornalismo, tanto é que eu passei em primeiro lugar, então Nossa, parabéns, para que mim legal. foi algo muito isso. Caramba. Obrigada. Aí para mim foi algo que eu fiquei
foi difícil de admitir que eu não tô gostando tanto. Nossa, sim. A mesma coisa aconteceu comigo. Não, Uhum. mas e aí você contou que algo fez você se matricular em psicologia, etc. E você fez um comentário sobre o módulo de planejamento de vida. Teve a ver? Conta um pouquinho desse processo pra gente, então. Teve porque todas as atividades de pensar na questão do autoconhecimento, de pensar aquele planejamento para o futuro, do como seria o ideal daqui a 15 anos. E foram foram às vezes aulas rápidas que faziam você pensar por muito tempo para fazer alguns desses exercícios. Então, foi bem foi um pouco até desafiador para fazer algumas delas, para realmente identificar, nossa, quais são meus objetivos de vida, quais são os meus objetivos de médio prazo. E acho que foi algumas desses exercícios que eu realmente refleti que para fazer essa decisão de mudar de curso. Você, E porque eu estava muito interessada no também nessa área de psicologia, assim, sabe? Então, eu estava lendo várias coisas sobre o assunto, então foi isso. conta mais para quem não tem a menor ideia do que é o exercício do dia ideal daqui a 15 anos. Como que você fez esse exercício? Foi. Eu fiz tipo, num papel, seria desde o acordar, assim, de que horas eu gostaria de acordar, de como seria essa rotina até a hora de dormir, tipo, que horas eu gostaria de trabalhar, aonde. E eu lembro que eu fiz porque eu não tinha muita certeza de nada, eu tava com muitas dúvidas, então eu deixei algo muito aberto, assim, quero acordar cedo e tal. E eu gosto muito da ideia de ter um momento de introspecção de manhã, porque para ter um momento para mim, então queria uma manhã tranquila, calma. E aí ir para trabalhar, sair para trabalhar ou ficar em casa, eu não sabia, eu deixei tipo, uma hora definida para trabalhar e foi assim, fui escrevendo, porque realmente eu não sei como vai ser a minha vida daqui a 15 anos, mas foi uma atividade muito interessante de fazer. Não, é isso, né? Sim, eu tenho não é sobre você falar assim, vou fazer uma previsão de como vai ser minha vida. É mais de você pensar, em em tanto tempo, eu consigo imaginar algumas coisas que eu gostaria de ter na minha vida que talvez hoje eu não tenha. E a gente vai identificando esses pequenos elementos que vão ajudando a gente a pensar no que a gente já pode aplicar hoje, né? Então, essa é a ideia desse exercício. Ele pode ser feito tanto para você pensar a curto prazo, quanto a médio ou longo prazo, ou pensar em hoje, assim, né? Como que você pode configurar a sua rotina. Mas Uhum. para mim, esse exercício de pensar daqui a 15 anos, ele foi revelador também quando eu fiz, porque eu descobri várias coisas que eu queria trazer para minha vida e que aí levariam mais tempo, eu ia, porque era uma questão de curva de carreira, assim, ia levar mais tempo, mas também tinha muita coisa que eu podia implementar de cara. Então, eu até pergunto para você, você identificou alguma coisa que você podia implementar de cara, que não levaria tanto tempo, talvez? Sim, isso que eu falei da questão de ter uma manhã mais tranquila, eu já estou começando a implementar. E ter uma vida mais saudável, assim, fazer exercício. Claro que é todo um processo de criar um hábito. Tem até aquela semana que você fez sobre criação de hábitos, então é todo um processo até criar esse hábito, mas foram várias essas ideias, assim, ter uma rotina mais tranquila e que não só esse módulo, mas todo o curso eu acho que ajuda, porque toda a questão de equilibrar todas as áreas da vida, não só o profissional e o pessoal, mas a ideia de saúde, estudos e relacionamentos, tudo isso foi me ajudando. Assim. Uhum. Muito legal. E eu tô olhando aqui porque eu tô com as suas informações aqui na tela do computador, viu? E eu vi que você tem um canal no Certo. YouTube.
Isso, eu comecei a Fale mais sobre isso. criar esse canal, mas assim, estou. O último vídeo que eu postei um vídeo semana passada, mas antes dele fazia 2 meses que eu não postava nada. Então, eu tô muito devagar, tô criando esse hábito de postar, assim, que eu estou querendo falar sobre livros e estudos Uhum. desse canal. E ainda eu preciso criar essa rotina de escrever, de gravar, de postar, porque, não sei, eu acabo deixando para fazer depois e não faço. É algo que eu também queria falar, porque eu foco muito, como eu gosto de estudar, eu foco muito nos estudos e às vezes deixo as outras atividades de lado, sabe? Eu não, às vezes, tipo, afazeres domésticos e outras coisas, eu deixo de lado ou deixo para depois e é algo que é um desafio, Uhum, sabe? uhum. Então me fala mais sobre a sua rotina, assim, que vamos conversar. Como que eu posso te ajudar? Conta um pouquinho sobre como é a sua rotina. O que que você tem mais dificuldade, que eu vou Certo. anotando aqui pra gente conversar. Uhum. Eu estou também no processo de organizar meus horários de sono para acordar mais cedo, porque é algo que eu percebo que dormindo mais cedo, principalmente, para ter uma rotina mais tranquila. E porque aulas de manhã, às vezes começa de 7 horas, às vezes de 9, depende. Uhum. E aí tipo, faço almoço, e aí de tarde eu reservo para estudar. E eu pensava que assim, nos intervalos eu faria outras atividades. Mas às vezes, justamente porque eu ainda estou organizando esse horário de sono, às vezes eu fico cansada de tarde, quero tirar um cochilo, alguma coisa assim. E não faço outras atividades que não sejam de estudo. E aí, umas 5, 6 horas eu faço exercício de atividade física, tem que fazer algum yoga ou caminhada. E deixa eu ver. Aí, De noite. de noite é mais livre, assim. Eu janto, tento fazer, a partir de 8 horas, tento fazer coisas mais offline, assim, ler, tentar descansar para ir dormir mais cedo mesmo. E que horas que você vai dormir, mais ou Antes eu menos? estava assistindo TV, isso. Hoje em dia eu tô indo dormir meia-noite, assim, 11 horas. Mas eu queria dormir umas 10 horas, de 10 horas. Tá, entendi. Tá. Então vamos lá. Você mora com seus pais? Moro com minha Com a mãe, sua mãe, tá. só. Então, isso já ajuda em alguns aspectos, né? Porque talvez, provavelmente, vocês dividam aí, pelo menos, as atividades domésticas, né? De modo geral, acredito eu. Né? Então, Uhum, tá, sim. legal. É bom porque assim já divide um pouco as coisas. Tá bom. Vamos falar do sono, então, né? É interessante porque, assim, você falou que você tem aula de manhã que às vezes começa às 7 ou às 9. E aí, se você dorme às 11 ou meia-noite, mais ou menos, que horas que você costuma acordar? Hum, Eu queria te acordar 1 hora antes, pelo menos, mas geralmente é tipo uns 10 minutos, Antes de assim. começar a. 10 minutos antes. Tá, tá bom. Sendo bem sincero. Não, você pode ser sincera, é isso mesmo. Tá. E aí, Uhum, quando você tem aula às 9, você acorda, então, 8h50, e quando você tem aula às 7, você acorda às 6h50, é isso? É. isso. Pra estar sentada na mesa. Esse é o primeiro ponto, assim, porque o problema de você cada dia acordar num horário é que seu organismo fica todo bagunçado. E aí o sono não vai ficar regular, porque Uhum, não vai ter como cada dia. Se um dia você acorda mais tarde, você vai ter sono mais tarde. E aí, se você tem que acordar mais cedo no dia seguinte, daí você vai ficar cansado e isso vira uma bola de neve, como você já deve ter percebido, né? Num primeiro momento, eu sim. tentaria pensar num horário para acordar. Não precisa ser tão mais cedo. Você pode tentar já colocar.
todos os dias acordar nesse horário das 10 para 7, porque aí quando você tiver aula, beleza, você vai direto para aula, e quando você não tiver aula, você começa a implementar essa rotina de autocuidado que você quer ter. Eu começaria assim, Uhum. tipo, acertando um horário. Depois que você já estiver acordando nesse horário todos os dias, aí sim eu pensaria na necessidade de acordar um pouco mais cedo, para mesmo nos dias que você tem aula às 7, você conseguir ter uma rotina para você. Porque eu acho que mais importante do que você querer implementar o hábito de acordar mais cedo, para fazer uma rotina de autocuidado, é você acertar a data que você acorda todos os dias. Por quê? Porque você acertando a data que você Uhum. acorda todos os dias, você consegue ter um planejamento melhor para o seu sono. Você tem ideia de quantas horas por noite você precisa dormir para ficar bem? Às 8 Umas horas. 8 horas mesmo. Então, se você for acordar Isso. todo dia, vai, 15 ou 10 para 7, você teria que dormir, então, umas 10h30, 10h50 no máximo. E você está querendo dormir Isso. às 10. Uhum. De repente, você pode colocar como meta 10 horas estar na cama. E daí, ficar Uhum. lendo, fazer alguma coisa que te relaxe. Não ficar no celular, isso aqui é muito difícil. Mas tenta não ficar no celular, Sim. tá? Porque eu acho que essa seria a primeira coisa. Então, o primeiro exercício que você pode fazer a partir dessa definição é desenhar o seu dia ideal, levando em conta que você 10 horas está na cama. Primeira coisa. Uhum. Porque se 10 horas você está na cama, isso significa que talvez até 2 ou 3 horas antes você vai fazer algumas coisas que demandem eletrônicos, alimentação, um montão de coisas que vão. É para você não deixar para a hora de dormir, por exemplo. Porque se você, sei lá, bater um pratão de feijoada 10 minutos antes de ir para a cama, você vai sentir que o seu corpo está diferente do que se você não tiver feito isso, tá? Então, cada um, não estou aqui para impor regras, mas é só você tomar cuidado para não fazer atividades que estimulem muito nessas 2 ou 3 horas antes de ir para a cama. No máximo, 1 hora antes de ir para a cama. Então, se Uhum. você tem dificuldade de pegar no sono, Tem. seu sono é leve, É, tanto é que eu tô começando a. Eu estou começando a ouvir, tipo, umas meditações, barulho de chuva, barulho de natureza, pra tentar relaxar mais quando eu vou dormir. E meu sono é muito leve, assim. A minha mãe, às vezes, tipo, de manhãzinha, abre a porta pra botar alguma coisa no meu quarto, eu já acordo. Então, é bem leve. eu te entendo porque meu sono é super leve também. E eu acordo com qualquer coisa. Então, você também tem que garantir um sono de qualidade. Então, são duas coisas aqui. Se você tem dificuldade para pegar no sono e se você tem o sono leve, você tem que diminuir o máximo possível os estímulos diversos à noite, desde comida até eletrônico, celular, discussões, textos que deixam você muito agitada, assim, pensando. Então, tentar deixar, como eu posso dizer, deixar o máximo possível de atividades offline tranquilas para de noite. Então, se você tiver algum texto que é tranquilo de estudar, você Uhum. pode deixar para de noite. Se você tiver alguma atividade que não seja online, você pode deixar para de noite, tá? Tudo isso vai te ajudar a ter uma rotina mais tranquila. Agora, leva um tempo, tá? Então, não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir acertar. Às vezes leva semanas. Então, tem essa Sim. perspectiva que leva tempo e que não é todo dia que você vai conseguir seguir essa rotina. Tem dia que você vai chutar o balde, que você tá a fim de ver uma série até mais tarde e tá tudo bem, sabe? Assim, a vida não é feita, né, de uma disciplina militar Uhum. ali de estar todos os dias fazendo a mesma coisa. É mais porque você sabe que isso te Sim. faz bem, então você vai criar uma rotina que te faça bem e não pela obrigação de dormir ou acordar mais cedo, entendeu? E aí você vai testando para ver se esse horário funciona para você e se deixar para fazer essas outras atividades de noite também funciona para você. Eu acho que você acertando o seu sono, você vai conseguir acordar mais descansada todos os dias, inclusive nos dias que você tem aula às 9, você vai conseguir acordar mais cedo. E aí, o que é importante, eu acredito, daí você tem que testar, é você ter algo que te motive a acordar de manhã, uma coisa legal para você fazer. Então, se programar para fazer algo muito legal que quando você acordar, mesmo no frio, mesmo no dia que você não precisa levantar às 7, que você podia levantar quase às 9, você falar assim, não, eu quero levantar porque eu quero fazer isso. Então, isso já vai te ajudar também.
sim. Então, buscar alguma atividade que te motive. Se eu tiver que acordar cedo e eu não tenho nenhuma atividade que me motive, eu vou ter muito mais propensão a querer ficar na cama com preguiça do que se eu tiver algo que fala, não, eu tenho que levantar porque eu tenho que fazer tal coisa, tá? Então, essa seria a primeiríssima coisa que eu focaria se eu estivesse no seu lugar. Isso faz sentido para você? Uhum. Faz. Estou pensando aqui o que seria isso. Talvez ler ou fazer uma yoga ou assistir algum vídeo mais curto no YouTube. Uhum. Eu tô pensando, mas faz muito sentido isso de tentar botar uma rotina de sono, primeiramente, porque é aquela coisa que você fala, que se é a principal dica de organização, né? Porque Total. se eu tiver uma noite mal dormida, eu não vou conseguir fazer outras coisas que eu quero fazer, não vou estar disposta. E uma coisa que você comentou é essa questão de ficar muito cansada de tarde, dar sono, etc. Então, isso aí é ajuste de sono. Agora, não quer dizer que quando o seu sono estiver ajustado, que você não vai ter sono na parte da tarde, porque esse sono é normal. É normal. Então, o que você tem que identificar é, em primeiro lugar, então, ajustar, regular o seu horário de sono, mas aí, quando você tiver sono à tarde, sentir que é normal ter sono. Então, beber mais água, porque às vezes a gente fica bebendo café e aí a gente só tá precisando de água mesmo. E fazer alguma atividade, assim, quando você sente que tá com sono, levanta, vai dar uma volta. Então, de repente, faz a sua caminhada no meio da tarde, em vez de fazer no final da tarde, sabe? Quando você só troca um pouco. Por isso que eu falo que esse exercício do dia ideal pode te ajudar. Porque você levando em conta que você vai acordar todos os dias, sei lá, 10 para 7 e vai estar na cama às 10, então você tem um período a preencher do seu dia com as atividades que são importantes para você. E aí você comentou também que gostaria de fazer outras coisas na parte da tarde, a questão do canal, de escrever e tal, que você não está conseguindo. Então, como que você Uhum. acha que poderia ser o seu dia ideal, levando em conta as aulas de manhã e essas outras atividades que você gostaria de fazer à tarde? Você tem aula todo dia de manhã? Menos na terça-feira, eu não tenho aula de manhã, e dia de quinta-feira eu tenho só uma aula, então, de 7 horas, então a partir de 9 horas eu já tô livre. Legal. E tem sábado e domingo também. Isso, Então. também. Então, daí você pode pensar assim, como que é o meu nível de energia ao longo do dia e pela manhã o que que eu estou mais propensa a conseguir fazer. E aí você fala assim, de manhã eu fico mais introspectiva, eu faço atividades que demandem mais concentração e tal. Você pode usar esses dias que você não tem aula para fazer essas atividades que você sente falta de fazer, às vezes no período da tarde, por exemplo. Uhum. Então, de escrever alguma coisa para o seu canal, ou coisas do tipo, tá? O que seria legal mesmo nesse momento seria pensar nesse dia ideal. Então, me fala um pouquinho assim, como que você acha que poderia ficar o seu dia ideal levando em conta essa nova configuração? Na verdade, não é nova, né? É só assim um ajuste do É, que você já faz, só que você gostaria de deixar um pouquinho mais apropriado para você. isso. Eu tô imaginando assim, evitar deixar as coisas que envolvem mais eletrônicos, assim, computador, que eu preciso ler, ler alguma coisa que só tem no computador, e para de noite fazer essas coisas mais offline, tipo, escrever alguma coisa no meu caderno, talvez. Ou deixar também para fazer coisas que envolvam concentração, que envolvam o canal, talvez esses dias que eu não tenho aula de manhã. Uhum, uhum. É, Tô pensando nisso, assim. tá, exatamente. Então, você fazendo esse desenho, já vai te ajudar a organizar as coisas que você tem a fazer. Agora, me conta um pouquinho como que tá a sua organização de ferramentas mesmo, assim, agenda e principalmente lista de afazeres, porque uma recomendação que eu vou te dar é que você consiga personalizar a sua lista de afazeres de acordo com esse seu nível de energia ao longo do dia. Então, assim, você vai ter uma lista, por exemplo, de coisas para você fazer quando você estiver mais concentrada, que daí seria nesse período da manhã. Porque daí não necessariamente você precisa colocar um bloco na Uhum. agenda, você pode ter na sua lista e quando você estiver nesse momento você acessa a lista, entendeu? Me conta um pouquinho que ferramenta você tem Sim, usado para se organizar, para eu poder te ajudar com essa isso. personalização. A, na agenda eu estou usando o Google Agenda Uhum, mesmo, e na lista de afazeres eu estou usando o Notion. E tô tentando fazer.
dividir por contexto, sabe? No computador, celular, e até botei de atividade de concentração, mas agora que você falou, eu poderia fazer coisas assim, que não envolvam, assim, que eu esteja mais relaxada para fazer e atividades que envolvam mais concentração. É. Separar, em vez de botar computador, celular. Porque assim, esses contextos eles podem ser personalizados, né? Então, eu falo por mim, assim, a partir do momento que esses contextos ficam personalizados para o meu dia ideal, né, para minha rotina mesmo, eu nem preciso colocar prazo nas coisas. Quando tem prazo, obviamente, eu coloco como uma referência para saber, eu tenho que entregar até dia 17. Mas, porque é muito mais fácil, quando eu estou trabalhando aqui de manhã, por exemplo, eu acesso essa lista, que é de um trabalho mais concentrado, etc, etc, e vejo aqui, tenho 19 coisas na minha lista no momento. E no dia eu consigo olhar e falar o que é mais prioritário para fazer hoje, né? Que pode ser o que tem prazo, ou eu não tenho nenhuma aqui no momento que tenha prazo. Todas eu tenho que fazer o quanto antes. Então, assim, eu entro aqui e já começo a trabalhar no que está aqui. E aí eu vou dando muito mais vazão às atividades, porque eu sei que eu estou respeitando o meu nível de energia naquele momento e trazendo atividades que têm a ver com o momento que eu estou ali naquele dia. A mesma coisa na parte da tarde. Então, assim, se você entender que na parte da tarde você prefere mexer com os eletrônicos e você está mais propensa a fazer esse tipo de repente, gravar para o seu canal, enfim, aí você vai criar uma lista desse trabalho que você faz na parte da tarde que você não está tão concentrada, por exemplo, ou não está tão introspectiva, melhor dizendo, né? Isso vai facilitar pra caramba a sua rotina, Uhum. porque daí é só abrir essa lista, ficar com ela aberta ali e ir fazendo de acordo com o que for prioridade para você todos os dias. Mas me acendeu uma luzinha aqui, que daí eu vou te perguntar o seguinte. No módulo de planejamento de vida, a gente tem duas aulas bem importantes lá, que uma é sobre o mapa das áreas da vida e outro é sobre as suas responsabilidades atuais. Você lembra dessas aulas? Lembro. Faz quanto tempo que você É, fez? o meu. Não, eu tô revisando todo mês, assim, então faz pouco tempo que eu Tá. revisei, mas eu só tenho o mapa das áreas da vida. Eu não fiz um de responsabilidades, porque na época eu vi mais que eram muito mais atividades de trabalho que eu não tinha para fazer. Não sei se. E aí eu tava fazendo, mas eu via que era muito parecido o que tinha em um e o que tinha em outro. Então eu resolvi juntar, assim, Uhum. só ter o mapa das áreas da vida. Tá. Contanto que você coloque as suas responsabilidades nele, tá tudo certo. Eu gosto de separar um mapa para as responsabilidades, porque esse mapa das responsabilidades traz as coisas que eu preciso fazer com uma certa frequência para que essas responsabilidades sejam atendidas. Então, você como estudante, você como a criadora do canal, então todas essas suas frentes, até os cuidados com a casa, você tem responsabilidades. Então, você tendo um mapa separado é como se você fizesse uma lista de tudo aquilo que você tem que fazer com uma determinada recorrência em cada uma das suas responsabilidades na vida mesmo. Isso vai te ajudar a entender o que entra na rotina diária, o que é uma recorrência semanal, mensal, etc. Então, eu acho que valeria a pena, eu deixaria aí como lição de casa, você reassistir essa aula das responsabilidades atuais, que eu acho que vai te ajudar bastante. Porque senão, você fica meio sem Uhum, saber, sem ter claro o que tem que ser feito todos os dias, porque tem coisas que talvez você não precise fazer todos os dias, né? Eu, por sim. exemplo, como criadora de conteúdo, apesar de eu amar criar conteúdo todos os dias, se eu só fizer isso, eu não faço outras coisas que são importantes para mim também. Então, por exemplo, uma vez por semana, eu sento para programar os posts no Instagram, por exemplo. Então, é uma vez por semana que eu faço isso. Uhum, Eu acho que é mais rápido do que eu distribuir ao longo da sim. semana inteira. Nada impede que eu poste espontaneamente algo se der vontade, mas eu faço essa programação uma vez por semana. Então, você fazendo essa revisão das responsabilidades, né, com a aula, vai te ajudar demais a entender, tá, isso aqui eu tenho que fazer todos os dias. Não, isso aqui eu posso agrupar e fazer uma vez por semana, por exemplo. Você acha que faz sentido Uhum. isso? Eu anotei aqui para. Acho que faz muito sentido para revisar, assim, quais as responsabilidades do canal, de estudo. Tá. Você comentou então, né, que eu tenho os meus estudos de tarde, eu também queria fazer as questões do canal e tal. Realmente, assim, você vai se deparar
com essa questão de que não dá para fazer tudo todos os dias, né? Então, justamente essa Uhum. revisão das responsabilidades vai te ajudar a entender quanto que eu tenho que dedicar de tempo todos os dias para uma coisa e para outra coisa. E você também pode acabar percebendo que existem muitas atividades que podem ser feitas offline e que daí você não precisa fazer de tarde, você pode fazer de noite. É até legal porque você vai ter coisas Sim. ali que você pode fazer, mas que não demandem ficar no celular ou no computador. Eu faço bastante coisa assim de noite que envolva leitura, escrita, me ajuda bastante a ir relaxando, porque eu não tô com o celular na minha cara, sabe? Então, ajuda, sei lá. E Eu acho que isso que você falou, de querer fazer muita coisa e ao mesmo tempo, assim, é, acho que acaba sobrecarregando, que não dá. A gente tem só 24 horas para fazer as coisas. uhum, Então, realmente, nem tudo eu preciso fazer todo dia. Eu posso separar uhum, para fazer, talvez, escrever de noite ou escrever de manhã também. é. E na faculdade, nesse período que você tá, você tem quantas disciplinas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com o meu computador Tá aqui bom. do lado. Tô com 8 disciplinas. Uau! 8 disciplinas. Nossa, graduação realmente é um Isso. desafio, né? Tá. Você tem assim um fluxo de estudos para essas disciplinas? Porque eu também imagino que tem disciplinas mais simples e outras mais complexas, né? Uhum. Como que você tem feito a Isso. organização das É, disciplinas? isso. Eu faço uma lista do que eu tenho que fazer, né, em cada matéria. E acho que as disciplinas é mais. Eu tento fazer um fluxo, é mais ou menos de. Eu tenho uma ordem, assim, do que eu deveria estudar um pouco, que nem aquele ciclo de estudos que você Aham, aham, fez. Que tenta, aí, por exemplo, tem uma aula de bioestatística. Eu tento estudar 1 hora e meia para aquela matéria, e depois eu estudo psicologia e ética, aí depois tento estudar assim, nesse ritmo para tentar focar em tudo, fazer tudo o que é importante de cada matéria. E eu vi que isso ajudou muito, porque às vezes tem matéria que é muito mais interessante do que outras, que você quer ficar, assim, ler sim, muito mais. deixar só deixa ela, né? E, e que não dá, porque também tem outros trabalhos e provas de outras matérias, né, para fazer. Tá. Perguntinha para você. Agora é uma questão técnica mesmo. No seu Notion, você tem, por exemplo, um projeto para cada disciplina? Eu tenho uma página para cada disciplina. Não, não tá na minha lista de projetos, mas eu tenho uma página, Eu assim, consideraria da cada disciplina um faculdade, projeto, sim, porque tem começo, certo? meio e fim, né? Então você faz um acompanhamento disso Aham, semanalmente para você garantir que tá tudo andando ali. E a outra coisa sim. seria, eu entendo que você faz o ciclo de estudos e tal, mas quando você precisa fazer algo relacionado a cada disciplina, você coloca na sua lista de afazeres, de repente, num contexto estudando, estudos ou algo do tipo? Sim. Então, eu estava fazendo uma lista separada de atividades de estudos com a lista de afazeres, mas O que que é eu uma lista já, separada? O que já que é uma imaginei que lista você vai separada? falar para eu juntar. Certo, é porque tem uma página que é só de faculdade, Tá. então que eu coloco todas as atividades de estudos e as outras tarefas eu boto em outra lista. Só que, assim, eu não separo por contexto essa lista da faculdade. Então, tem Aham. tarefas que é para ler. Tá travando. Ai, gente. Tomara que. Oi, acho que voltou. Deu pra me ouvir? Cortou bem na hora que você falou assim que você não separa por contextos a da faculdade. Certo, então, eu não separo por contexto. Então, tem tarefas que é para assistir algum vídeo, uma videoaula, e tem outras que é para ler algum texto ou Então, escrever alguma coisa.
Tenho dicas, tenho dicas. Porque assim, Uhum. você pode. Não tem problema estar em duas páginas separadas, tá? Se torna um problema a partir do momento que isso te atrapalha. Se você consegue diferenciar, agora eu vou estudar, eu vou para lá, tá tudo bem. Eu colocaria na mesma página e só diferenciaria pelos contextos, porque daí tudo que você tem para fazer tá numa única página, Sim, sabe? Você só categoriza lá nas tabelinhas e tal, no Notion, né? Tô falando porque eu sei que você usa o Notion. sim. Agora, você tem dois. Acho que o grande ponto aqui é você entender que você tem, na verdade, dois contextos de estudos, né? Que é um contexto de assistir aula, de ver vídeo, coisa que demanda computador, celular, etc. E um contexto que não demanda, que você pode estar offline, que é para escrever ou para ler algum texto. Que daí, então, você tem esses dois Uhum. contextos. Então, veja só que você não precisa dedicar toda a parte da tarde para estudo. Você pode deixar na parte da tarde para fazer essas atividades que Verdade. demandam computador, etc. E de noite ler algum texto, se tiver impresso, livro, claro, né? Então, já seria uma Isso. coisa que eu acho que dá É, para aliviar a sua parte da tarde para você conseguir fazer outras atividades do seu canal, por exemplo, né? sim, verdade. É, eu tô passando muitos textos pro Kindle pra ler, então acho que também Eu estou fazendo isso ajuda também. nisso. E Eu eu estou fazendo realmente eu isso tô atualmente também. Dá um trabalhinho, mas é bom, né? isso. Porque não dá pra imprimir. É, não dá pra imprimir tudo, é Sim. muito material. E eu tô agora pensando, parece de um mind blowing, porque realmente nem tudo. Não são as mesmas categorias assim de tarefas, né? São Exatamente. algumas para fazer no computador e outras que Não é envolvem porque as mais. tarefas são da faculdade que são todas da mesma natureza. Então você tem que pensar, uma é assistir a aula, eu Isso. tenho que estar com o computador, é uma configuração. A outra é ler um texto mais tranquilo, posso ficar offline ou com o Kindle, lendo, etc. Estou mais tranquila. Então são naturezas diferentes de Uhum. atividades. E essa compreensão aliada com a compreensão de como a sua energia oscila ao longo do dia, nossa, vai fazer toda a diferença. Porque aí você sente que seu tempo está bem aproveitado. Então, por exemplo, de tarde, se você está assistindo um vídeo e se te der sono, é diferente de você estar lendo um texto. Acho que dá para perceber que é diferente, né? Porque se Sim. você está vendo um vídeo e te dá Uhum. sono, você até pode dar uma leve pescada, você pega um chá, pega uma água, levanta um pouco tal e volta e assiste. Agora, texto é muito mais difícil de encarar quando a gente está com sono, porque demanda mais concentração, Uhum. né? Então, eu pelo menos vejo essa diferença de natureza de atividades assim, eu acho que isso já vai te ajudar. E aí, outra coisa que você também pode fazer, Andressa, é separar na parte da tarde, então, quanto tempo você acha, quanta porcentagem do período da tarde você acha que demanda estudar para a faculdade e quanto tempo demandaria você usar a sua parte da tarde para atividades de trabalho que sejam relacionadas ao seu canal, por exemplo. Por quê? Porque aí Uhum. você tendo uma Eu. média, Sim. você consegue se planejar um pouco melhor. Não, pode falar. Isso, agora eu acho que, digamos, umas 3 horas para estudar, porque eu faria 2 ciclos de estudo. É, estudaria 2 matérias, talvez, não sei. E mais 2 horas para fazer outras coisas. Então, tendo isso em mente, quando você for fazer o seu planejamento semanal, você vai olhar as listas que você tem já configuradas de acordo com as suas circunstâncias ali do dia a dia, ou os seus contextos, as situações, enfim. Tendo essas listas organizadas, você consegue visualizar na sua agenda, mesmo sem colocar os blocos na agenda, o que eu acho incrível, o que você vai acabar fazendo. Então, se você perceber que tem alguma Uhum. coisa nas suas listas que você tem que fazer naquela semana, por algum motivo, você fala, não, eu tenho que fazer essa semana, aí sim você pode até planejar um bloco de tempo se você quiser, mas não é obrigatório. Pelo menos até você se acostumar a sempre olhar as listas quando você estiver nesse contexto ou nessa situação específica do seu dia, tá? Uhum. Eu tô olhando pra cá que eu tava anotando no meu bloquinho pra fazer isso mesmo. Não, tá bom, é que Faz muito tá sentido. meio ruim a sua imagem para mim, daí eu não sei se você tá me ouvindo. Oi? Tá ouvindo?
Tá, é que pra mim tá meio travando aqui pra você, mas se você tá me ouvindo, tudo bem. É, Eu, eu posso te ajudar com algo mais? deixa eu ver aqui que eu anotei algumas coisas. Hum, a questão de. Nossa, tá cortando, eu não tô te ouvindo. Peraí. Ih, tá travado aqui pra mim. Tá travado pra vocês também, gente? Ou é só pra mim, será? Aqui da minha internet tá falando que tá ok. Puxa, que pena. Vamos aguardar um pouquinho, Andressa, voltar. Deixa eu ver. Ih, ela caiu. Tam, tam, tam. Vamos aguardar a Andressa voltar, gente. Obrigada por enviarem. Travou total. Vamos aguardar. Enquanto isso, vou responder uma pergunta que fizeram aqui em cima, que é o que é um mapa das áreas da vida. A Adriana perguntou, né? Adriana, a ideia desse mapa é você fazer um mapa, pode ser um mapa mental, ou pode ser uma lista, ou pode ser uma anotação visual, onde você coloca no papel ou no computador, né? Todas as áreas da sua vida, de modo que você consiga ter uma visualização de tudo que você tem que cuidar e melhorar em todos os aspectos, finanças, lazer, família, saúde, etc. Tá? A gente estava se referindo a uma aula que a gente tem no curso sobre isso. Oi, voltou. Oi, Andressa, eu aproveitei para responder uma dúvida que a Adriana tinha colocado aqui no chat. Você está me ouvindo bem? Tá travando ainda, deixa eu Oi, ver. tá. Voltou? Ah, eu acho que agora voltou, Acho Thaís. que tá. Agora voltou. Tudo bem? Pode Tudo falar a bem. pergunta toda de novo porque travou ela inteira. Certo. Então, sobre a questão de revisar os objetivos, assim, de curto prazo, de médio prazo. Tá. Quando você faz essa revisão, o propósito é, tipo, pensar em atividades, ações para fazer em relação a elas. É porque às vezes eu não sei mais direito o que fazer nessa revisão. Peraí, que são duas coisas diferentes. Objetivos de curto, médio e longo prazo, de modo geral, ele, na verdade, assim, qualquer ação de planejamento é sempre opcional. Então, para a gente não se prender ao fato de preciso planejar a minha vida inteira, preciso planejar objetivos de curto, médio e longo prazo, é obrigatório ter objetivos? Não é obrigatório. Tem gente que vive muito bem sem traçar objetivos assim, porque gosta de ir tocando a vida e curtindo à medida que ela vai acontecendo. Não que quem tem objetivos não faça isso. Mas o que eu quero dizer é, se você identificar que você tem algum objetivo, aí sim você pode usar o planejamento como uma ferramenta para te ajudar a alcançá-lo. Com base nisso, quando você tiver um objetivo, o legal é você revisá-lo com uma frequência que você considere apropriada para você se engajar nele mesmo, garantir que você está tocando projetos com relação a ele. E essa frequência pode ser estabelecida por você. Lá no curso eu dou algumas sugestões, assim, uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, depende muito do objetivo, da frequência, da frequência não, desculpa, da duração, né, em quanto tempo você quer alcançá-lo. Mas a ideia é que quando você revisa, então, por exemplo, um objetivo de curto prazo, a ideia é que você consiga trazer um recorte para esse ano que a gente está, porque isso vai se caracterizar como um projeto. E aí você tem esse projeto, você Uhum. consegue fazer esses planejamentos menores para trimestre, mês, semana e dia. Não sei se era essa a sua pergunta. Certo. Era sobre justamente essa revisão dos É. objetivos. Aí você pode colocar um lembrete na sua agenda para lembrar de revisar os objetivos de tempos em Uhum. tempos, assim, se for o caso. Sim. Era essas as minhas dúvidas que eu Ah, tinha. tá bom, tá certo. E você tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer?
aproveitar esse momento, assim, uma pergunta? Antes da gente terminar. Pera aí, rapidinho. Tá. A minha mãe estava abrindo aqui a porta. Ah, muito bem. Mas eu acho que todas as minhas questões eu já falei. É. Eu acho que eu só tinha mais que agradecer também tipo, o curso, justamente, toda essa reflexão que você me fez passar, tipo, no último ano. E é isso. Ah, Andressa, que legal. Eu que agradeço e agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui. Uma pena que a internet seja travando, assim, mas eu acho que deu para a gente conversar bastante. Eu acredito que eu tenha te ajudado, fico feliz por isso. Então, mais uma vez, assim, agradecer, te desejar uma ótima semana, agradecer a todo Uhum. mundo que participou aqui. E é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente conversa novamente às 13 horas. Andressa, muito obrigada, então. Um abraço aí para você. E me Obrigada, Thaís. conta como que foram essas mudanças aí. Quero saber sobre o seu sono em breve, hein? Me fala, tá bom? Pra gente poder te Tá ajudar, certo. tá? Tá bom. Um beijo, viu? Certo. Beijo, tchau. Tchau, tchau, obrigada, tchau.